Olá, irmãos! Tudo bem? Estamos aqui na presença do Senhor para juntos meditarmos um tema importantíssimo. Um tema que você pode acreditar vai ser um divisor de águas na sua vida. Nada se compara a uma vida sob o senhorio de Jesus. O meu nome é Alessandra, eu sou coordenadora do Ministério para as Famílias no estado do Rio Grande do Sul, juntamente com meu esposo. Mas a nossa vida cotidiana de igreja mesmo, a gente vive aqui na nossa paróquia, Nossa Senhora das Dores. Fica pertinho da nossa casa e já há 15 anos a gente participa aqui em Porto Alegre da vida dessa comunidade. É uma alegria muito grande poder participar do grupo de oração Porta do Céu, junto com os nossos irmãos. É um grupo pequeno em que nos reunimos toda semana para orarmos juntos. E acabamos tendo também uma amizade em Deus e uma vida fraterna muito bonita. Espero que você também tenha na sua vida a experiência de participar de uma paróquia, de um grupo de oração. Vale muito a pena. Deus vai transformando a gente. No convívio com os irmãos, a gente vai aprendendo a ser mais santo, a agradar mais a Deus, a perdoar mais, a ser mais tolerante com o outro e com a gente mesmo. Então vamos buscar, neste caminho que estamos fazendo de conhecimento das coisas de Deus, um aprofundamento. Não mais uma fé infantil que fica pedindo a Deus quando precisa só milagres, que se aproxima de Deus na hora do problema. Mas eu quero te desafiar hoje, neste tema que vamos vivenciar, de colocar Jesus como Senhor das nossas vidas, a viver realmente uma fé madura. E uma fé madura exige compromisso com Deus. Então vamos começar orando. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, neste momento em que estamos contigo para meditar este tema tão importante do seminário de vida, nós te pedimos, Senhor, envia uma porção dobrada do teu Espírito Santo, porque nada acontece sem a tua poderosa ação. Sem a tua graça extraordinária, Senhor, nós ficamos teimando contra ti, batendo a cabeça sempre no mesmo lugar, andando em círculos nas nossas vidas e não evoluímos na fé. Mas hoje, Senhor, nós te pedimos, vem com teu socorro extraordinário, envia o teu Espírito Santo para que verdadeiramente nós possamos ver onde na nossa vida tu ainda não é o Senhor. Qual parte da nossa vida ainda está sobre o nosso próprio controle, sobre o controle de vícios, sobre o controle de autossuficiências e não estão submetidas a ti. Tudo isso nós te pedimos, Senhor, pela intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Meus irmãos, pega a sua palavra aí e vamos ler juntos Romanos 10. É uma palavra que vai elucidar um pouquinho o que vamos conversar hoje. Em relação à justiça que vem da lei, Moisés escreve: quem cumpriu estas coisas, por elas viverá. Todavia, a justiça que vem da fé diz: não digas em teu coração quem subirá ao céu para fazer descer o Cristo, ou quem descerá ao abismo para fazer subir o Cristo dentre os mortos. Na realidade, diz a Escritura: a palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Esta palavra é a palavra da fé que proclamamos. Se, pois, com tua boca professares Jesus como o Senhor, e no teu coração crerdes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. E com o coração que se crê para a justiça, e com a boca professa-se a fé para a salvação. Com efeito, a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será envergonhado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Veja que maravilha esta palavra que vem nos dizer hoje que todo aquele que nele crê, todo aquele que crer em Jesus, não será envergonhado. Romanos 10 vem falar para nós sobre dois momentos da história da salvação. Fala primeiro, ali no versículo 5, em relação à justiça que vem da lei, Moisés escreve: quem cumprir estas coisas, por elas viverá. Então aqui nós vemos, meus irmãos,
que existia uma aliança, uma antiga aliança com o povo que buscava a Deus. Nós sabemos na história da humanidade quanto o homem buscou Deus. Em povos pagãos, eles buscavam Deus do jeito que dava, do jeito que eles intuíam. E mais ou menos às escuras achavam alguma graça de Deus, algum entendimento de Deus. Mas muitas vezes caíam em erros, em idolatrias, em coisas pesadas até. Quantas histórias nós ouvimos de culturas pagãs que até sacrifícios humanos faziam na intenção de aproximar-se da divindade. Mas Deus escolhe um povo, escolhe formar um povo para se revelar. Porque quando ele cria o homem, lá em Adão, ele cria aquela figura de Adão que a gente vê no início da palavra de Deus, no livro do Gênesis, ele cria o homem à sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança já, isso que é difícil às vezes para a gente entender, já a imagem e semelhança de Cristo. Cristo, a pessoa da Santíssima Trindade, que nós vimos, sabemos, e a história nos conta, e os relatos são tantos e tão confirmados, viveu entre nós. É um Deus que se faz homem. Deus nasce como homem, com carne e osso como a gente, vive como a gente, igual a tudo com a gente, menos o pecado. E ele vem fazer este trabalho de religar o homem com Deus. Ele vem fazer esse sacrifício perfeito, porque até então o homem buscava se aproximar de Deus. A história da humanidade foi assim, uns totalmente às escuras, e aos hebreus Deus se revela conforme dava. Cada tempo Deus vai se revelando um pouquinho. Para Noé, Deus manda aquela coisa bem estranha, manda Noé fazer uma arca em tempos que não havia chuva, que não havia sinal nenhum, não tinha uma nuvenzinha no céu. Noé é convocado por Deus para essa missão extraordinária de fazer uma arca para salvar ele e a sua família. E Deus ali faz uma aliança com Noé. Deus ali promete a Noé que não vai mais destruir o homem. Que a partir daquele momento em que eles ficaram os 40 dias dentro da arca, em que eles vivenciaram toda aquela esperança de vida nova, Deus refaz uma aliança com o homem e se compromete, e ainda como sinal nos lança o olhar para o arco-íris. Vejam o arco-íris, este é o sinal da minha aliança com vocês. Mas a gente sabe que ali foi uma aliança inicial. Uma aliança tão simples, com um homem ainda tão simples. E a história da humanidade vai caminhando. Mas quando chega o tempo de Abraão, Deus se revela a Abraão e promete a Abraão coisas lindíssimas. Ele promete a Abraão: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Ele promete a Abraão e aliancia-se com Abraão na linguagem que aquele povo entendia. E o sinal da aliança de Abraão com Deus foi a combinação que Deus fez com Abraão, que foi o cortezinho da pele do prepúcio, o órgão genital do homem, que eles acreditavam naquele tempo que era a fonte da semente da vida. Então assim, a descendência do homem ficava consagrada a Deus. Deus vai falando com o homem do jeito que o homem entende, meus irmãos. Assim ele vai falando com a gente. É assim que ele fala com a gente. Talvez ele ainda esteja falando com você meio às ocultas, se mostrando devagarinho, porque ele está esperando o teu sim definitivo. Então, para Abraão, Deus vai fazendo uma revelação quando ele chama Abraão a oferecer um sacrifício. E como sacrifício o seu próprio filho, ele vai mostrar para Abraão que Deus não quer sacrifício de homens, como aqueles povos acreditavam, porque a família de Abraão era uma família pagã e ele foi criado naqueles meios onde homens eram sacrificados para deuses. Ali Deus se mostra: não, eu não quero o teu filho. Eu não quero um tipo de sacrifício desses. Eu mesmo provenho o cordeiro do sacrifício. Mas ao mesmo tempo Deus ali se ante-revela: o que eu vou fazer por vocês. Já agora estou dizendo: eu sou este pai que sacrificará o verdadeiro filho, o filho único de Deus. O primogênito desde o princípio, que embora a gente considere o primeiro filho de Deus, Adão, como fala a palavra, o primogênito verdadeiro, o primogênito desde o princípio é Cristo, porque muito antes que o homem fosse criado, a Santíssima Trindade já se unia no processo maravilhoso da criação,
naquele faça-se que nós vemos lá no início da palavra. Faça-se e tudo se revela. Então a Santíssima Trindade, que sempre existiu e esperou o tempo do homem para se revelar, já prometia para Abraão: eu me sacrificarei. Não é do teu sacrifício que eu vou usar para purificar o homem, mas eu purificarei o homem. Eu darei meu próprio filho. Veja, meus irmãos, por causa deste sim de Abraão, veio nascendo um povo. Do filho dele, Isaque, nasce então seu herdeiro Jacó, o neto de Abraão, de quem vêm todas as tribos de Israel. E é de uma dessas tribos, é sobre uma dessas tribos que Deus derrama a promessa. Aí ele vem fazer uma nova aliança. Ele vem fazer uma promessa maravilhosa, já a Jacó, dizendo tudo o que vai acontecer com cada um dos seus filhos. E ali ele já promete o que vai acontecer com Judá. Judá terá um cetro que nunca cederá. O cetro eterno e inabalável de Judá. Depois revelado em Davi, seu descendente. Davi é um rei conforme o coração de Deus, porque era da descendência de Judá, sobre quem foi feita esta promessa. Mas aí então Davi poderia se equivocar e pensar: sou eu, é em mim que vai se cumprir a promessa de salvação. Então Deus vem para Davi e diz: não é em ti e não é de ti que eu estou falando. Não será tu que vai me construir um trono que não se abalará? Não será tu que vai me construir um templo que não cederá? O templo e o trono perpétuo será do teu filho. E ele até pensou, e até meio que se realiza algo parecido no seu filho Salomão depois, mas parecido aos olhos dos homens, porque na verdade o que Deus profetizava era muito além. Ele dizia: da tua descendência eu mesmo nascerei como um rei eterno e inabalável. Eu me posicionarei na minha posição de rei da humanidade e a tomarei sob o meu cetro sagrado. Então nós vemos lá em São Mateus o que fala, que de Davi até o exílio da Babilônia são 14 gerações. Do exílio da Babilônia até o nascimento de Jesus, mais 14 gerações. Então nasce um dia para nós um Salvador, da descendência de Davi. E aí a gente vê nessa explicação maravilhosa dessa carta aos Romanos, que vai dizer como que vivia quem vivia pela lei de Moisés. Eu quero que você entenda, meu irmão, que este projeto de salvação não é um improviso e não é uma conversa fiada. É uma história que perpassou toda a humanidade. São milhares de anos em que o homem vai sendo tocado por Deus e Deus vai se revelando pouquinho, 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 até que a gente possa entender. Foi assim com você? Talvez você tenha sido pagão, talvez você tenha não conhecido Deus, ido em falsos altares, buscado respostas prontas, coisas místicas, coisas falsas, coisas idolátricas, como fez a humanidade. A nossa história é igualzinha a essa história da humanidade. Talvez você tenha sido teimoso, talvez você tenha achado que só a lei fosse te salvar, fazendo tudo certinho, católicozinho de preceito, acha que só ir na missa, vive as coisinhas obrigatórias, uma vez por ano se confessa e pensa que está agradando a Deus porque você ainda está sob a lei e não sob a salvação de Cristo. Mas este Cristo maravilhoso, esse Deus que sempre existiu e que esperou todo esse tempo e teve essa paciência para se revelar, para chegar diante do homem e dizer: eis que eu me faço o verdadeiro sacrifício. Então quando ele dizia: a minha carne é a verdadeira comida, todo mundo saía correndo e abandonava. Achava que esse profeta de repente parecia louco. Quando ele estava curando, quando ele estava libertando, quando ele estava pregando como nunca ninguém tinha ouvido palavra mais poderosa, estava tudo bem. Mas quando ele vem e diz que a carne dele é verdadeira comida, todo mundo sai fora. Quando ele fala diante do seu amigo Pedro, quando ele diz assim: vai chegar o tempo em que eu tenho que me entregar. Aí Pedro diz: não, Senhor, isso nunca vai acontecer. Tu nunca vai ser pego, nunca vão te derrotar, porque acreditavam com aquela visão judaica da vitória, a vitória a qualquer preço. Cristo morreu como um escândalo para os judeus, ele foi levantado. No Deuteronômio fala que aquele que é morto e levantado diante dos outros é maldito, e cumprindo-se o que dizia pelos profetas, que aquele que foi tido como um maldito foi bênção para toda a humanidade.
Ele cumpriu nele toda a profecia. Ele se fez sacerdote, profeta e rei. Tantos mistérios havia entre o povo judeu, porque Deus se mostrava aos pouquinhos e criava todo um sacerdócio, toda uma forma de adorar, antevendo, revelando um pouquinho para eles do que seria Jesus. Então o sacerdote entrava no Santos dos Santos e oferecia um cordeiro sem mancha como sacrifício. Tantos eram os ritos de sacrifício de purificação, até que Cristo vem e toma sobre si todas as nossas culpas. Ele se faz o sacrifício perfeito. Nem o sacrifício intuitivo dos pagãos, nem o sacrifício dos judeus, nada se compara ao que Cristo fez por nós. O próprio Deus que se faz sacrifício, sacerdote, altar e cordeiro. Ele mesmo é o templo, ele mesmo é a oferta, ele mesmo é o que oferece. Ele se faz tudo por todos. Ele, sacrifício definitivo, se oferece por nós, pendurado numa cruz como se fosse uma maldição. Mas não era uma maldição. Era a salvação de cada um de nós. Todo aquele que crer, diz a palavra, não será envergonhado. Mas é preciso que a gente compreenda que aqui no versículo 9 vai dizer para nós uma coisa que às vezes a gente esquece. Se, pois, com tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração crerdes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Eu estou acostumada a pregar para a família, né, meus irmãos? E eu quero te dizer, não só você vai ser salvo, a sua casa vai ser salva. Mas é preciso que a tua boca professe que Jesus é o Senhor. É preciso que o teu coração se converta diante do Senhor. Que a gente dobre o joelho diante do Senhor e aceite este plano definitivo de salvação. Nada mais acontecerá maior do que isso na história da humanidade. Você quer ver o que está acontecendo? Você quer ver esse projeto de salvação acontecer na sua vida? Vá numa missa e observe. Observe o que é a liturgia da missa, em que Cristo ali se oferece. Naquela missa, na missa da tua paróquia, na missa da tua comunidade, a gente pode ver esse sacrifício acontecendo agora, ainda, neste momento, em tantos altares da terra. Cristo se faz oferenda perfeita e perpétua. É neste lugar que devemos colocar nossa fé. Este é o lugar onde devemos colocar nossa confiança, diante de Cristo imolado. Meu irmão, minha irmã, professe Jesus como Senhor. E deixe de ser você mesmo a vítima da sua família, a vítima da sua história. Eu trabalho muitas vezes com aconselhamento, com pastoreio de famílias, que é o papel do ministério para as famílias. Às vezes as pessoas nos procuram para conversar sobre os seus problemas e elas se martirizam tanto, elas se autoconsideram tanto mártires, tanto redentores da sua própria história, o quanto que elas sofrem, o quanto que elas se debruçam diante de si mesmas. Gente, isso não é tomar sua cruz e seguir Jesus. Isso é tomar seu espelho e ficar se olhando. Tomar sua cruz e seguir Jesus é pegar a sua história de vida, pegar o seu chamado, pegar a sua história de família, colocar no ombro e seguir Jesus. E oferecer para Jesus o que Ele realmente quer de você. Um sim incondicional. Não olhe mais para trás. Pegue toda essa sua cruzinha que você botou no ombro e venha comigo. Vamos aos pés da cruz de Cristo. E lá você reconhece agora que Jesus é o Senhor da sua vida, da sua casa e da sua família. Eu preparei uma oração para nós fazermos juntos. Eu vou abrir aqui para que a gente possa orar conjuntamente com esta oração. É uma oração que nós preparamos para o nosso trabalho com o Ministério para as Famílias, para orarmos juntos nos nossos retiros de famílias. Mas hoje vou fazer com você, eu sei que você também tem família. Então, vamos orar juntos, sabendo que tudo que está aqui escrito é texto bíblico, meus irmãos. É palavra de Deus que a gente organizou de forma com que a gente possa orar com a palavra e compreender o poder da palavra de Deus nas nossas vidas. Eu vou te pedir que levante a sua mão direita e vá orando aí na sua casa.
E vai pedindo agora, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, agi em mim neste momento de oração. Eu agradeço, porque confiastes esta família sob os meus cuidados. E reconheço que me deste toda a autoridade no céu e na terra para exercer este sacerdócio régio de Cristo em minha casa. Eu quero que você ore comigo agora na próxima frase. Se você for homem, diga homem forte. Se você for mulher, diga mulher forte. Proclame com autoridade sobre a sua vida e sobre a sua família. Agora nós estamos declarando um senhorio de Jesus como lideranças de família. Se coloque nesta posição e diga: eu me posiciono em vossa santa presença como um homem, como uma mulher forte, para guardar a minha casa. Peço a vossa graça para que sejamos uma nação santa e anuncio a chegada do reino dos céus neste lugar. Eu declaro mais uma vez que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, que Jesus Cristo é o Senhor da minha casa e da minha família. Eu sou do Senhor e tudo o que tenho e faço é para a sua honra e glória. Vai orando junto comigo, vai orando baixinho, vai repetindo isso. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu reconheço o seu reinado sobre a minha família e renuncio a todo espírito contrário a Cristo. Não aceito as sugestões e ardis do maligno contra mim e contra a minha casa. Vai orando agora. Enquanto eu vou conduzindo essa oração, vai orando baixinho, vai orando em línguas, vai orando no Espírito. Em nosso Senhor Jesus Cristo são aniquilados todo o raciocínio e todo o orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus, para seduzir a mim e aos meus filhos com ideologias contrárias à fé. Estão cativos e reduzidos à obediência a Cristo todos esses pensamentos mentirosos. A presença do Senhor na nossa casa expulsa todo espírito de enfermidade, de loucura, de depressão, de pânico ou de qualquer outra doença física, psíquica ou espiritual, para que possamos servi-lo incansavelmente na alegria dos filhos de Deus. As armas com que lutamos não são carnais, são poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. A presença do Senhor Jesus na nossa casa expulsa todo espírito de desobediência, de guerra, de adultério, luxúrias e vícios, para que reine entre nós a paz e que sejamos perfeitos na unidade e no seu amor. Assim, o mundo reconhecerá que o Senhor nos envia e nos ama. Deus, Pai de misericórdia, pecamos contra vós e contra vosso amor. Nós acabamos buscando revelações em falsos altares. Mas hoje estão desautorizadas essas influências em nossas vidas, pois o Senhor revogou a sentença pronunciada contra nós e afastou o nosso inimigo. Eu quebro em nome de Jesus toda aliança com falsos deuses que ainda vigorem em minha linha de família. Eu renuncio aos espíritos de adivinhação e a todo tipo de magia e opressão, pois foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não conheceremos mais a desgraça, mas viveremos sob a graça de Deus. Eu clamo sobre nós o sangue de Cristo, que nos purifica de todos os pecados e iniquidades. E renuncio às influências diabólicas e a toda a contaminação espiritual. Irmão, se coloque agora aos pés da cruz de Cristo, ao lado da Virgem Maria. Veja até onde o Senhor foi por ti. E depois de tudo isso, Ele ainda ressuscita dos mortos para vencer todo o mal e toda a força que o inimigo tinha poder ainda sobre os homens. Coloque-se ali, veja. Jesus foi até o fim por nós e depois ressuscitou. Por Jesus Cristo somos chamados de filhos do Altíssimo e moramos sob a sua proteção. Por isso a minha casa é bendita e nenhum mal nos atingirá. Você vai repetir isso porque você tem amaldiçoado muitas vezes a sua casa,
com palavras de murmuração. Agora, durante este tempo de pandemia, então, não foram poucas as reclamações sobre a casa. Repita comigo: por isso a minha casa é bendita, e nenhum mal nos atingirá, pois escolhemos por asilo o Altíssimo. Ele é nosso protetor. Clamo sobre nós o sangue do Cordeiro que selou a nossa aliança. Peço que se derrame sobre mim e sobre a minha casa, demarcando este território como um lugar sagrado. O sangue de Cristo lava e alveja todas as portas e janelas da minha casa, todos os ambientes, móveis e equipamentos. Também eu e os membros da minha família temos as vestes lavadas e alvejadas no sangue do Cordeiro. A minha casa é de Jesus Cristo, nosso Senhor, por sua misericórdia. Senhor Jesus, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizeis uma palavra e nós seremos curados. A minha vida e a vida de cada um dos meus familiares pertence ao Senhor. Somos selados pelo sangue do Cordeiro sem mancha. Como um povo eleito, Ele nos sustenta com sua providência e nada nos faltará. Pelo sangue redentor de Cristo somos libertos de todo aprisionamento financeiro, espírito de miséria e pobreza, trabalhos infrutíferos e o pecado da avareza. A força que nos impediam de usufruir dos frutos do nosso trabalho não podem mais agir sobre nós, pois Deus dá aos seus amados até enquanto dormem. Repita aí na sua casa agora: posso usufruir da minha porção da vida e do trabalho. Repita isso: posso usufruir da minha porção da vida e do trabalho. Tudo que a minha mão fizer será com empenho e amor, e Deus me recompensará com o justo sustento. O Senhor é o meu pastor, nele eu descanso em segurança. Eu e meus familiares podemos viver do trabalho de nossas mãos. Nós podemos ser felizes, podemos gozar de bem-estar. Eu acolho a providência financeira do Senhor, que alcança bênçãos de abundância, e louvo ao Senhor confiante de que nunca nos faltará o pão de cada dia para nossos corpos, nem o pão da Eucaristia para nossas almas. O Senhor é o meu sustento e o sustento da minha família. Eu renuncio a toda preocupação exagerada. Não preciso me preocupar com o dia de amanhã, nem com o que comeremos, nem com o que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Nosso Pai nos alimenta e nos veste com vestes reais. Agora, meu irmão, peça de todo o coração sobre a tua casa. A minha casa está coberta com a bênção do Senhor. A minha descendência será chamada a geração bendita do Senhor. Por isso os meus filhos serão conhecidos entre todos os povos da terra como filhos do Senhor. Eles crescerão como ramos de oliveira ao redor da nossa mesa e ao redor da mesa do altar, e serão servos do Altíssimo. Obrigada, Senhor, por tudo isso que Tu está realizando na vida de cada um dos nossos irmãos aqui reunidos em oração. Neste tempo e neste momento de oração em que estamos agora, não importa a que momento estejamos assistindo este momento de oração. Mesmo que todos ao meu redor abandonem a fé, eu declaro: eu e minha casa serviremos ao Senhor agora e para sempre. Repita isto comigo. Mesmo que todos ao meu redor abandonem a fé, eu declaro: eu e minha casa serviremos ao Senhor agora e para sempre. Nós combateremos o bom combate e guardaremos a fé. Não abandonaremos os nossos postos, mas seremos fiéis pela graça de Deus. Eu clamo ao Senhor que abençoe a cada um dos meus filhos e netos e as minhas gerações futuras, para que desça sobre eles a bênção que o Senhor derrama pela invocação dos pais. Agora, meu irmão, estenda suas mãos para o futuro, para os seus filhos e netos e para toda a descendência que Deus te confiará. Eu contei para você no início da pregação o que Deus fez com Abraão. Abençoou Abraão e tantas gerações depois foi se confirmar tudo em Jesus Cristo, nosso Senhor. Não foi
pela vida de Abraão. Não foi somente pelo que Abraão viveu que as nações da terra foram salvas, mas foi pelo Filho de Abraão, nosso Senhor Jesus Cristo, tantos e tantos séculos depois que a bênção aconteceu. Então, para Deus não existe tempo, meu irmão. Estenda suas mãos para o futuro e abençoe a sua descendência. Ore por cada um dos seus filhos com autoridade de pai e de mãe, inclusive pelos ainda não nascidos. Eu direi a cada um dos meus filhos: que Deus dos céus te proteja no teu caminho e sempre te traga salvo de volta para mim. Que o teu anjo da guarda te acompanhe e que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te mostre a sua face e te conceda a sua graça. O Senhor volva o seu rosto para ti e te dê a paz. A minha descendência será bendita pelo sim de Maria, mãe de Cristo e nossa mãe. Todos os povos da terra foram abençoados pela fé de Abraão. Por isso eu peço ao Senhor uma fé inabalável para acreditar na sua promessa até que se cumpra na minha vida e na vida da minha família. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, vivemos este momento de oração juntos, unidos. Deus sabe quantos irmãos estão juntos com você agora, orando por suas famílias. Não tem como esta oração não subir ao céu como um incenso poderoso de amor, de confiança e de fé. Pare de desconfiar de Deus. Desta oração tão simples que nós oramos agora, todas as frases foram tiradas da palavra de Deus e adaptadas para uma linguagem de hoje, para um jeito nosso de rezar. Então você veja tudo que Deus fala em sua palavra. Você acabou de profetizar sobre a sua vida as promessas bíblicas. Promessa bíblica, meu irmão, é palavra de Deus, é poder. Não tem como não cumprir o que Deus prometeu. Nessas alianças que Deus fez com o homem, um lado era certo, o lado de Deus. O lado que falhou sempre foi o lado do homem. Então, meu irmão, agora nós nem corremos mais este perigo, porque Cristo se fez homem e não falhou. Ele não falhou. Por isso esta aliança nova. A nova aliança é definitiva e perfeita. A nova aliança não tem erro, não tem falha e vai se cumprir concretamente nas nossas vidas. Porque o próprio Deus se fez sacerdote, altar e cordeiro. Para que você diga que Jesus Cristo é o Senhor da sua casa, da sua família e da sua vida profissional, do seu casamento, das suas realidades. Não há nada na sua vida em que Jesus Cristo não possa ser o Senhor. Declare isso todos os dias com fé e com confiança. Amém. Estávamos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até a próxima, irmãos. Nos vemos brevemente, se Deus quiser. Fiquem com Deus.